Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, uma aula bastante competitiva, uma aula aí muito importante para o seu concurso. Hoje nós vamos abordar o assunto, a Lei Federal 11.892. Essa lei federal, ela traz um trabalho, traz um propósito muito específico. Qual que é o trabalho dessa lei? O trabalho dessa lei é instituir a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, ou seja, os famosos institutos federais. Cara, papo sério com vocês, se vocês aí estiverem fazendo concurso para institutos federais ou Colégio Dom Pedro II ou qualquer uma das unidades aí que aborda essa lei, vocês podem ter certeza do seguinte, cara, vocês podem ter certeza que esta lei, esta aula, provavelmente terá alguma questão que vai cair na prova. Antes de começar a gravar, logo depois que eu terminei de preparar essa aula, eu sempre faço uma ampla pesquisa de questões passadas e eu digo para vocês que o professor encontrou aí dezenas e dezenas de questões, ou seja, isso aí é um assunto que é recorrente nas provas. Se você sabe que esse aqui é um assunto recorrente na prova, qual que é a sua postura que você deve adotar? A sua postura é se preparar para acertar essas questões. Olha só, bacana. Ô, professor, esse assunto é chato? Não é chato. Esse aqui é um assunto que vai te ajudar lá quando você tomar posse, porque você vai começar a entender como funciona a rede de ensino profissional, tecnológica e científica no Brasil. Isso vai te dar uma visão ampla, uma visão sistêmica de como funciona isso. Bacana, pessoal? Outra coisa, outro assunto importante para vocês aí. Gente, aqui é dica de concurseiro para concurseiro. Cara, esses assuntos aqui você não pode perder ponto. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Professor, por que eu não posso perder ponto? Porque ele é fácil. Aqui você não precisa de jurisprudência de banca, de jurisprudência da justiça, entendimento de examinador, nada. É somente a lei. Papo reto com você, faça um desafio contigo, assista essa aula minha completa, do primeiro segundo ao último segundo da aula. Depois, você faça uma leitura seca da lei e um dia antes da prova, você faça novamente outra leitura seca da lei, que papo reto com você, você não vai errar nenhuma questão de concurso, tá? Qualquer banca, qualquer concurso. Vem comigo aqui. Então, Lei 11.892, tá certo? De 29 de dezembro de 2008. A ementa da lei. O que é a ementa da lei? Para que serve essa lei? Qual que é o trabalho da lei? Então, o trabalho da lei está aqui, né? Deixa eu pegar aqui meus canetões. O verbo preto não está aqui comigo. O que aconteceu com o preto? Ah, não, está aqui, guardadinho, né? Vem comigo aqui. Qual que é o trabalho da lei? Ó, institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência, Tecnologia e dá outras providências, né? Ou seja, essa lei aqui é uma lei muito importante. Essa lei aqui é uma lei que vem instituir essa rede federal, né? Nós sabemos aí que existia a escola técnica, e depois os Cefetes, agora são os IEFs. Então ela veio consolidar uma lei nacional, uma lei aí muito importante, uma lei aí, salvo engano, que engloba aí 38 institutos federais no Brasil todo e mais de 368 campos espalhados no Brasil todo. Então, olha a abrangência dessa lei, né? Vem comigo aqui, para você ter uma visão geral na lei. Na lei, ela foi organizada por capítulos, né? Então, nós temos o primeiro capítulo, que ela vai instituir. Qual que é o trabalho do primeiro capítulo? Irá instituir a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Professor, pode cair da prova? Com certeza pode cair, já caiu. E a gente vai dar uma reforçada aqui, vocês não vão errar. O segundo capítulo, né? Que eu digo para vocês que o segundo capítulo é responsável, olha só, por mais de 80% das questões de prova versam sobre o capítulo 2º. É isso mesmo, professor, exatamente. Ou seja, o aluno tem que aí dar uma reforçada, principalmente
na seção 2, 3 e 4. Então, isso aqui é 80% das questões. Por quê? Olha a importância. Ó, dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Na seção primeira, bem descrever todas as unidades que pertencem a esse sistema de essa rede de ensino. O segundo vai falar das finalidades, tá certo? Das finalidades. A seção terceira, dos objetivos. E, finalmente, da estrutura organizacional dos institutos federais, né? Cai bastante esse cara aqui. Fechou? Aí, essa lei ela foi de 2008, 29 de dezembro que ela foi promulgada, não é isso? Que ela foi sancionada. Em 2014, 12, perdão, né? Incluiu também nessa rede o Colégio Colégio Pedro II, lá do Rio de Janeiro, um maravilhoso colégio, bastante conceituado no Rio de Janeiro. Esse colégio foi incluído nessa rede de ensino profissional, de ensino profissionalizante, tecnológico e científico em 2012. Então, o Colégio Pedro II faz parte aí dessa estrutura. Aí, o legislador acrescentou um subcapítulo, né? Capítulo 2A, né? Bacana, fechou? E, finalmente, nós temos aí o terceiro capítulo das disposições gerais e transitórias. Então, essa é a estrutura da lei que nós iremos estudar. Bacana? Vem comigo, vamos lá. Primeiro artigo, né? Fica instituída, no âmbito do Sistema Federal de Ensino, então nós temos um cara chamado, ó, Sistema Federal de Ensino. Bacana, né? Então, nós temos aqui, ó, Sistema Federal de Ensino, ok? Então, esse Sistema Federal de Ensino, nós temos aqui quem? Ó, a rede. Olha aí, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Professor, por que tem outra perninha aqui? Porque nós temos aí as universidades federais. Essas universidades federais não fazem parte da Rede Federal de Educação Profissional que nós temos aqui, né? Ou seja, essa lei aqui a gente vai tratar, isso aqui, ó, 11.892. Tá? E nós temos aí outra lei que trata sobre as universidades federais, inclusive que o professor Luiz já está gravado. Então, olha, pronto, né? Então, nós temos o Sistema Federal de Ensino. Então, a Rede Federal de Educação faz parte do quê? Do Sistema Federal de Ensino, né? Bacana? Ok, vamos lá, vem comigo. Outra coisa importante, essa rede federal, tá? Essa rede federal de educação, são três coisas, olha só. Educação profissional, científica e tecnológica. Ou seja, todas as instituições que nós iremos descrever abaixo estão relacionadas com essas três ações: educação profissional, científica e tecnológica. Outro assunto importante. Essa rede federal de educação profissional, ela está vinculada a quem? Está vinculada ao Ministério da Educação, ou seja, quem está no topo da supervisão dessas unidades é quem é o MEC, tá? Que é o Ministério da Educação. Então, o MEC está na supervisão de todas essas instituições. Professor, quem faz parte dessa rede? Quem faz parte dessa rede são cinco blocos aí de instituições muito importantes. Primeiro bloco, então está aqui para vocês, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, chamados Institutos Federais. Graças a Deus, esses institutos federais aí, eles estão aí espalhados no Brasil todo. Então, todas essas entidades aí fazem parte da Rede Federal de Educação Profissional, tá certo? Salvo engano, posso estar errado no número, nós temos no Brasil hoje, olha só, 38 institutos federais aí, espalhados em todos os estados da federação. Professor, quem mais faz parte da rede? A Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, então é essa universidade. Isso aqui é uma exceção. Se é uma exceção, eu já chamo a atenção para vocês, né? Que essa exceção aqui, o examinador adora cobrar, né? Então, regra geral, quem faz parte da rede são os institutos federais. Tem mais outras entidades? Sim, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Isso também ela faz parte dessa rede, assim quis o legislador, né? Temos dois Cefetes,
né, dois Cefetes aí que fazem parte dessa Rede Federal de Educação Profissional, que é os Centros Federais de Educação e Tecnologia Celso Sucou, né, da Fonseca, é o Cefet do Rio, e o de Minas Gerais, Cefet MG. Ou seja, esses dois centros federais também fazem parte da rede, né? Terceira entidade, atenção, olha que coisa importante, ó, as escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Olha só, então nós temos algumas universidades federais, e essas universidades federais têm o quê? Tem algumas escolas técnicas. Então, essas escolas técnicas, não estou falando aqui que são as universidades federais, porque as universidades federais fazem parte da Rede Federal de Ensino Superior, que é outra rede, tá? Aqui nós estamos estudando somente a Rede Federal de Educação Profissional. Tá? Então, essas escolas técnicas fazem parte, só que são escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Tá? Então, essas escolas técnicas. E, finalmente, nós temos a outra entidade, a última entidade, que é o Colégio Pedro II. Né? As escolas técnicas e o Colégio Pedro II foi acrescentada a essa rede de educação profissional em 2012 pela Lei 12.677. Então, essa Lei 12.677 incluiu aí as escolas técnicas e o colégio aí. Bacana? Ok. Professor, eu quero acertar. Professor, quer acertar? Então vem comigo, cara. Vem comigo que você vai acertar. É o seguinte, vamos fazer a leitura novamente aqui. Para fixar o conteúdo. Isso pode cair na sua prova. Vem comigo aqui. Quais são as instituições pertencentes à Rede Federal de Educação Profissional, Tecnológica e Científica? São 5. Primeiro, institutos federais de educação. Salvo engano, 38 unidades. Aí nós temos aí 4 unidades bem específicas, né, instituições. Primeira, segunda instituição, nós temos aqui a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR. Terceira entidade, são 2 Cefetes, o Cefet do Rio de Janeiro e o Cefet de Minas Gerais. O Cefet do Rio de Janeiro é chamado Celso Sucou, né, da Fonseca. E nós temos a 4ª entidade, que são as escolas técnicas vinculadas às universidades. E, finalmente, o nosso glorioso Colégio Pedro II, lá do Rio de Janeiro. Bacana? Fechou. Vamos treinar um pouquinho? Olha como já caiu na prova. Olha como são fáceis as questões sobre esse assunto. IF Sergipe, a OCP, 2016, cargo de assistente de administração. Constituem a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação, as seguintes instituições, exceto... Gente, olha só, viu aqui, esse comando da questão está previsto na onde? Lá no artigo 1º, né? De qual lei? Na Lei 11.892, de 2008. Aí, né? Rede tecnológica. Lá nós vimos que temos o quê? Nós temos 4 entidades pertencentes, aliás, temos 5 entidades pertencentes à rede de educação profissional. Primeiro, os institutos federais. Né? Então, está aqui, ó, Instituto Federal de Educação. Então, isso aqui pertence, ele quer o quê? Exceto. Né? 2, qual que é a outra? Nós temos a Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Está aqui, ó, ela também faz parte, não está fora. Né? Terceiro, nós temos 2 Cefetes, Cefet Rio de Janeiro e Cefet Minas Gerais. Não está aqui. Né? Não está aqui. Terceiro. Quarto, as escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Né? E, finalmente, o Colégio Pedro II. Logo, o que não pertence à rede são aqui, ó, as universidades federais em geral. Então, nós temos a alternativa, o gabarito letra B. Mas você tem que entender o seguinte, nós temos o item 4, que o item 4 diz o seguinte, as escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Então, são essas unidades que pertencem à Rede Federal de Educação Profissional. Tá? Essas unidades, não as universidades federais. Porque as universidades federais pertencem a outro sistema, a outra rede, a Rede Federal de Ensino Superior. É diferente. Tá? Então, logo, nós temos aqui o gabarito letra B de bola. Muito tranquilo, né? Muito tranquilo, gabarito letra B de bola, né? Ok, né? Vamos lá. Nesta aula, eu digo para vocês o seguinte,
O professor separou aí dezenas de exercícios. Dezenas de exercícios. Cada assunto que a gente está tratando aqui, que é um assunto potencial questão de prova, eu sempre trago aqui um exercício. Por quê? Para você fixar mais o conteúdo. Tá? Vamos lá, parágrafo único, muito importante. Por quê? Porque o parágrafo único vai trazer o quê? As características das unidades. Né? As instituições mencionadas no inciso 1. Quais são as instituições do inciso 1? Institutos federais. Né? 2, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 3, 2 Cefetes. Tá? Que é o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Opa, faltou um aqui, ó. O 4. Né? E o 5, Pedro II. Tá aqui. Tá? Ou seja, nós estamos falando aqui, ó, dos institutos federais, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e os 2 Cefetes, e mais o Pedro II. Nós excluímos dessa interpretação o inciso 4º. Qual que é o inciso 4º? São as escolas técnicas vinculadas às universidades. Aí está o perigo para o examinador, aí está a pegadinha para o examinador fazer uma questão de prova top de linha. Né? Tudo bem, depois a gente vai falar da natureza jurídica. Então é o seguinte, esse cara aqui, esse artigo aqui, ele define uma coisa muito importante no direito, a natureza jurídica dessas 4 instituições. Do Instituto Federal, da Universidade Tecnológica do Paraná, os 2 Cefetes e o Pedro II. Então, essas entidades, tá, possuem como natureza jurídica aqui, ó, autarquia. Autarquia. Elas são autarquias, tá certo? Nós temos aí diversas naturezas jurídicas, né? Nós temos autarquia, nós temos uma fundação pública, pode ser também um órgão da administração direta, tá certo? Sendo autarquia, tá? Consequentemente, todas essas unidades aqui, elas pertencem, atenção, à administração indireta. Indireta, ok? Quando nós falamos de administração indireta, você tem que lembrar que são 4 pessoas possíveis. Tá? Primeira pessoa, vou colocar aí, ó, autarquia. Segunda pessoa, as fundações públicas, que também podem ser revestidas, ok? Aí nós temos aí a terceira pessoa, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, pronto, a natureza jurídica dessas 4 pessoas que compõem a rede federal de educação profissional é a autarquia. O examinador pode ter certeza que ele deve falar que não é autarquia, que é o que? Fundação pública, mas você não vai cair na pegadinha, tá? Bacana, fechou, tá? Então, natureza jurídica, nós temos aqui autarquia. Professor, e o item 4? Gente, o item 4 é o seguinte, são unidades desconcentradas das universidades. Porque o item 4, quem que é? O item 4 são as escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Tá? As universidades federais, tá? As universidades federais, normalmente possuem a natureza jurídica de fundação pública. Tá? Então, assim, eu conheço diversas universidades que são fundações públicas, né? Bacana, é uma diferença, né? E, claro, que essa escola técnica, ela pertence à estrutura dessa fundação pública. Então, ela deve seguir, ó, é um órgão desconcentrado dessa fundação pública. Dessa fundação pública aqui. Bacana, entenderam? Então, tá aí para vocês aí, né? É ótimo, né? Então, pronto, tá? Já chamei a atenção. Com certeza você não erra. Você não vai errar nunca mais agora. Aliás, você está pronto para acertar qualquer questão de concurso sobre a natureza jurídica da rede profissional de educação, né? A Rede Federal de Educação Profissional. Bacana. Professor, qual que é uma das características quando o legislador, tá, ele define, tá, ele define o seguinte, ele define que qualquer entidade da administração pública indireta, qual que é a vantagem? A vantagem desse cara que é a administração pública direta é exatamente isso, ó. Com a adoção de uma administração pública indireta, todas essas entidades elas passam a gozar de autonomia. Né? Autonomia para fazer a gestão dos seus próprios recursos, para fazer a gestão do quê? Do seu próprio pessoal, fazer a gestão financeira, didática, pedagógica e disciplinar.
Então está aqui. Tá? Agora, todo órgão da administração pública indireta está sob supervisão de algum ministério. Qual que é o ministério supervisor dessas unidades? Nós já falamos, é o MEC, está aqui. Então, o MEC é a entidade supervisora dessas autarquias. Todas as autarquias, todas as entidades da administração pública indireta, obrigatoriamente têm que estar vinculadas e sofrem o quê? É supervisão ministerial, então tem autonomia. Qual o tipo de autonomia? O legislador foi bem claro, administrativa, patrimonial, financeira, didático, pedagógico e disciplinar. Pronto. Olha aí, então eles deram aí autonomia administrativa. Bacana, né? Ou seja, papo reto com vocês, este parágrafo único aqui, vocês não têm ideia da importância desse parágrafo único para os institutos federais, né? Então, essas entidades aqui são autarquias e elas gozam de autonomia. Quais são as autonomias que o legislador fez questão de frisar? Autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógico e disciplinar, né? Didático-pedagógico, né? Pode ter, aí a gente vai ler mais para frente, já vou adiantar um pouquinho para vocês, que o exercício dessa autonomia tem aí autonomia para a criação de cursos dentro da sua área territorial. Então tá aí para vocês aí, bacana, né? Fechou? Vamos continuar. Exercício para a galera, IFB, né? FCM 2017, assistente de administração, vem comigo aqui. A lei que institui a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, a Lei 11.892 de 2008, e as suas alterações, dispõe que os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Institutos Federais, ok. Tá, dispõe, o que está querendo aqui? Está querendo o assunto natureza jurídica dos Institutos Federais, olha aí. Questão tranquila, né? Questão aqui que você mata com o artigo 1º, parágrafo único da Lei 11.892. Gente, natureza jurídica. Primeiro, ela faz parte da administração pública indireta, tá certo? Indireta, nós temos 4 personalidades: autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista, né? As entidades da rede, né? Elas pertencem, qual? A natureza jurídica de fundação social? Não, né? Vamos pegar aqui, empresa pública? Não, não é empresa pública, né? É o quê? Autarquia. Possui natureza jurídica fundação social? Não. Possui natureza jurídica de autarquia? Sim, olha aí, né? Vamos ler mais aqui. Possui natureza jurídica de fundação privada? Não. Possui natureza jurídica de empresa pública? Aí, como um aluno sabendo isso, já mata uma questão. Olha o tamanho da questão. Vamos ler, né? Possui natureza jurídica de autarquias e são detentoras de autonomia. Exatamente. Todas as pessoas da administração pública indireta detêm autonomia. Só que o legislador fez questão de frisar, de reforçar quais autonomia: administrativa, ok, patrimonial, ok, financeira, didático-pedagógico e disciplinar. Ou seja, nós temos aqui essa questão aqui, o gabarito letra C. Uma questão fácil, né? Vamos lá. Toda autarquia, toda pessoa, toda entidade da administração pública indireta está vinculada a algum ministério. Qual que é o ministério que está vinculado? Nós estamos vinculados aqui ao Ministério da Educação, do MEC, né? Gabarito, letra C, né? C de casa, bacana, né? Artigo 2º. Os institutos federais são instituições de educação superior básica e profissional, pluricurriculares e multicamp, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjunção de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas nos termos da lei. Vamos ler com calma aqui, gente. Institutos federais são instituições de educação superior. Gente, educação superior, né? Exatamente, ou seja, os IFs, olha aqui, eles podem ter, educação superior, ou seja, eles podem oferecer cursos superiores, tá? Básica, tá? Básico, né? O que é o básico? Normalmente o nível médio, né? E nós temos aqui quem, profissional. Ou seja, com a adoção dessa lei aqui, houve uma ampliação no leque de atuação
dessas entidades. Eu lembro muito bem, o professor chegou, né, a estudar um semestre na escola técnica, né? Eu cheguei na escola técnica na minha cidade, lá de Cuiabá, consegui, eu fiz lá. Antes eram escolas técnicas, era somente, na época oferecia o que? Era o segundo grau. E o segundo grau era lá, na minha época era o segundo grau. Né? E esse segundo grau, além de você ter as matérias básicas do segundo grau, você tinha profissionalizante. Né? Ou seja, com a evolução dessa estrutura organizacional que chegou nesse formato do Instituto Federal, que eu vou falar para você que é uma grande sacada do governo federal, independentemente de quem implementou, de quem fez, é uma evolução da educação, uma evolução da administração pública federal para o Brasil, bem para a sociedade. Então, qual que é o leque de atuação? Isso pode ser cobrado na prova, ó. Educação superior. Tá? Vem comigo aqui, ó. Profissional. Vou pegar uma profissional. O que acontece? Ele vai formar técnicos em redes de informática, redes de computador, redes, né? Ou seja, então, cursos profissionalizantes, né? Básica, nível médio e superior. Então, está aqui para vocês, né? Pluricurriculares. Ó. Então, tem um currículo, pluri, significa mais de um currículo, né? Multicamp, né? Ou seja, você tem uma cidade, né? Aqui, ó, uma cidade aqui, ok? Não sei, mas não vou falar o nome de uma cidade, porque essa aula vai para o Brasil todo, né? Olha só, o que acontece. Então, você tem uma unidade aqui, ó, um camp, né? No sul da cidade, tá? Outro no norte, outro no centro e assim por diante. Multicamp, tá? Então, você tem um local onde está instalada a reitoria. Inclusive, na lei fala que a reitoria deve ser instalada nas capitais, e ele tem vários campos aí espalhados dentro da própria cidade e nas cidades do interior também. Multicamp, né? Olha só, então nós sabemos o que eles vão fazer, educação superior básica e profissional, com grades pluricurriculares e multicamp, né? Olha só, aí que vem especializados, qual que é o foco deles? Aqui, ó, em educação profissional, ó, educação profissional, tá certo? Tecnológica, diferentes modalidades de ensino com base na conjunção de conhecimentos técnicos, tecnológicos com as suas práticas. Então, aqui, educação profissional e tecnológica. Então, está aqui. Este é o foco, né? Ou seja, suprir a mão de obra das empresas do Brasil nesses assuntos aqui. Muito importante. Né? O cara já sai com uma profissão. Essa é a ideia. Essa é a ideia dos institutos federais, da rede federal de educação profissional. Parágrafo único. Vem comigo aqui. Para efeito da incidência das disposições que regem a regulamentação, avaliação e supervisão das instituições dos cursos de educação superior, os institutos federais são equiparados às universidades federais. O professor parou aqui. Os institutos federais são equiparados às universidades. Sim, mas olha a pegadinha do parágrafo único, do primeiro parágrafo, ó. Para efeito de incidência de disposições de regulação, instituição de educação, educação superior. Então, essa parte aqui, ó, dos institutos federais, na qual eles oferecem aqui nível superior, eles são o quê? Equiparados, esse cara aqui. São equiparados. E aí, prof? E aí eu falo para você. Eu esqueci o número da lei, tá? Que eu já gravei, inclusive, essa lei, que é o seguinte: quando você vai estudar o plano de cargos, o plano PCCS, a gente vai estudar dos planos, cargos e salário do Magistério Federal, tá? O que ele fala lá? Ele trata também dessa pessoal aqui, ó, dos institutos federais. Por quê? Porque eles são equiparados às universidades. Então, lá na universidade, por exemplo, tem lá o professor titular, tá? Tem o professor titular, que é o grau mais elevado na carreira do magistério superior, que inicialmente era destinado apenas para as universidades. Como houve a equiparação dos institutos federais no tocante educação superior, nada que mais justo que estender também esse benefício e esse tratamento de pessoal também para as universidades, para os institutos federais, né? Então, gente, ó, pegadinha de concurso, cara. Tá? Instituto Federal é diferente da Universidade Federal. Mas, no tocante educação superior, você tem que colocar na cabeça que o cara é o quê? Equiparado. Isso é o trabalho aqui desse parágrafo primeiro, né? Tem mais? Tem. Vamos lá. Parágrafo 2º. No âmbito de sua atuação, os institutos federais
exercerão o papel de instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais, né? Professor, o que é competência? O que é papel de acreditação e certificadora? Você vai certificar, por exemplo, você vai poder aí, vamos colocar de certificado, né? Quando você forma lá, eu estava usando o exemplo lá de redes, né? Um técnico profissional em rede, por exemplo, ele vai dar um certificado para o sujeito. Então, ele é uma instituição certificadora, acreditação de acreditar, de fazer acreditação de produtos e serviços específicos. Então, ele tem essa competência aí, essa autonomia, né? Tá certo? De certificadora e acreditadora de competências profissionais. Ou seja, o cara detentor daquele currículo, daquele diploma, é o certificado. Ou seja, a instituição está dizendo que esse cara está competente para desempenhar aquele trabalho. Tá? Comigo aqui, olha aí. Os institutos federais terão autonomia, nós já vimos isso. Por quê? Porque se eles têm autonomia por quê? Porque é uma autarquia, né? Para criar e extinguir cursos, olha aí, pedagógico, né? Didático-pedagógico, né? Nos limites de sua área de atuação territorial, muito importante, né? Olha, então nós temos aí 38 institutos federais no Brasil, né? E cada um, claro, tem uma área de atuação, né? Então, dentro dessa área, dentro desses limites, eles têm aí a competência de quê? De criar e extinguir cursos, né? Da sua área de atuação territorial. Bem como para registrar diplomas nos cursos por eles oferecidos. Complementa o item 2, mediante autorização do seu Conselho Superior, aplicando-se, no caso da oferta de cursos à distância, à legislação específica, né? Então, está aí para vocês, ele vem complementar o que trouxe de novo aqui, que nós vamos estudar no capítulo 2º, salvo engano, na seção 4, é esse cara aqui, ó, Conselho Superior, é um órgão de decisão colegiada superior dos institutos. Todos eles têm isso. E esse cara aqui, o Conselho Superior, é um órgão muito importante, com muitas atribuições, e é bastante cobrado em concurso, que a gente vai estudar esse cara nessa aula, mais cenas para os próximos capítulos. Bacana? Aí tem curso superior, ele está autorizando também a oferta de cursos à distância, que é uma realidade, claro, obedecendo a legislação em vigor. Ah, prof, esse cara aqui não cai em concurso, não cai, cara, presta atenção, vem comigo. E o FMT 2016, assistente de administração. Considerando a Lei Federal 11.892 de 2008, os institutos federais têm autonomia para criar e extinguir cursos nos limites de sua área de atuação territorial. E aí, professor, absolutamente correta, né? Isso que diz aí o parágrafo 2º, o artigo 2º, parágrafo 3º da lei. Tá? Então, isso aqui está em plena conformidade, né? Lembrando para vocês que nós temos aí 38 institutos federais, e, claro, cada um tem que respeitar o limite territorial. Tá? E dentro desse limite, ele não só tem essa autonomia, mas ele tem a obrigação de estar fomentando a educação profissional. A nascença da rede federal de educação profissional é essa, é incentivar a educação profissional, aí, profissionalizante no Brasil todo. Então, questão correta, aluno do LAC não erra uma questão como essa de nenhuma banca, de nenhuma prova de concurso. Vamos lá, continuando. Artigo 3º. O artigo 3º é um assunto bem específico, né? Lembra-se que nós estamos estudando no capítulo 1º. O capítulo 1º está instituindo a rede federal de educação profissional. E nós vimos lá que nós somos quantas pessoas? Nós temos 5 itens. Prioritariamente, os institutos federais. Aí nós temos o 2º, que é a Universidade Técnica Federal do Paraná, que ela tem um papel bem específico, tá? Bem específico, né? Configura-se como universidade especializada. Por que ela faz parte, gente, da rede federal de educação profissional? Porque ela tem uma característica única, ela é uma universidade especializada tecnológica, tá? Nos termos do parágrafo único do artigo 52 da Lei 9.394. Meus amigos e minhas amigas do coração, vem comigo aqui. Que lei que é essa aqui? LDB. Se você está assistindo essa aula, né, seu foco é um concurso na área de educação, que pode ser tanto, tá,
não, bem específico mesmo para qualquer instituto federal, para o Colégio Pedro II, para essa universidade aqui, tá certo? Para aquelas 5 pessoas, aquelas 5 entidades que compõem a rede federal de educação profissional. Então, com certeza, também qualquer concurso para universidades, assistente administrativo, qualquer uma, tem que ampliar o leque. O concurseiro não pode estar somente concentrado nesse objetivo aqui imediato, que é o prioritário, mas no secundário também, que são outros concursos. Comigo? O cara tem que saber que lei que é essa. Essa aqui é a LDB, Lei de Diretrizes de Base. Né? Então, essa cara aqui é a LDB. Eu digo para vocês também que eu não consigo enxergar um aluno aí não competitivo se não conhece essa lei. Então, o que está falando? Parágrafo único do artigo 52 da LDB. Regendo-se pelos princípios e finalidades e objetivos constantes na Lei 11.184 de 2005. Bacana. Então, vamos lá na LDB ler esse parágrafo único, porque ele é importante para o entendimento do nosso conteúdo. Vem comigo aqui. LDB, tá? As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, pesquisa, extensão e de cultivo do saber humano que se caracteriza por... Então, parou, cara, parou. Vem comigo aqui. Parou. Então, o artigo 52, ele trata do quê? Das universidades federais. Universidades, todas são federais, universidades, ok? Aí o que ele fala? Ele coloca aqui características das universidades. A produção intelectual institucionalizada mediante estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional. 1/3 do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestre ou doutorado. 1/3 do corpo docente com regime de tempo integral. Né? Então, nós temos aí 1/3 integral, 1/3 tá? Titulação de mestrado ou doutorado. Bacana. Parágrafo único que nos interessa. O que fala o parágrafo único? O parágrafo único vai dar a característica da Universidade Técnica Federal do Paraná. Porque a Universidade Técnica Federal do Estado do Paraná, ela é uma universidade o quê? Especializadas. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber. Pronto. Então, é a característica aí, né? Vamos ler aqui o artigo 4A. Qual que é o trabalho do artigo 4A? O artigo 4A foi aquele que incluiu na Lei 11.892, que é a Rede Federal de Educação Profissional, o Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II é a instituição federal de ensino pluricurricular e multicamp, vinculada ao Ministério da Educação e especializada na oferta de educação básica e de licenciaturas. Né? Então, educação básica e licenciaturas, incluído pela Lei 12.677. Parágrafo único. O Colégio Pedro II é equiparado aos institutos federais para efeito de incidência das disposições que regem a autonomia e a utilização dos instrumentos de gestão do quadro de pessoal e de ações de regulamentação, avaliação, supervisão das instituições dos cursos de educação profissional e superior. Bacana. Então, isso aqui foi incluído pela Lei 12.677. Bacana? Pronto. E aí, professor? Aí, nesses 40 minutos, eu dei um geral para vocês da Rede Federal de Educação Profissional. Pronto, está aí. Tá? Foi criada a rede. Nós falamos algumas coisas muito importantes aqui nesse primeiro capítulo. Agora a gente vai para o capítulo 2º. Nós vamos detalhar essa rede. Tá? Temos aqui, da criação dos institutos federais. Tá? Aqui, a lei, o legislador, vai detalhar todas as entidades, das finalidades, dos objetivos e, principalmente, da estrutura organizacional desses institutos federais. Ou seja, como que deve se organizar os institutos. Então, todas as entidades das redes, não só o instituto, mas aquelas entidades, deverão ter essa estrutura organizacional. Bacana? Vamos lá. Seção 1. Vem comigo aqui. Ficam criados os seguintes institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Gente, presta atenção, ficam quê? Criados. Olha aí. Criados. Ficam criados os institutos federais. Então, qual foi a lei no Brasil que criou os institutos federais? A Lei 11.892 de 2008, particularmente no dia 29 de dezembro de 2008. Né? Então, essa foi a lei que instituiu
os institutos federais. E a criação desses institutos federais e desses institutos se dá através de duas ferramentas da administração. Olha só. Tá? Então, nós temos aqui um instituto. Ó, por exemplo, eu vou pegar só o primeiro e o segundo para a gente explicar. Tá? Aqui, então, todos os institutos federais. Vem comigo aqui. Ó, ficam criados. Primeiro, Instituto Federal do Acre. Mediante. Olha aqui. Mediante é como foram criados, né? Pelo que? Ó, transformação. Então, lá existia antes a Escola Técnica Federal do Acre. Então, essa Escola Técnica Federal do Acre, lembre-se que as escolas técnicas antes só tinha um dos objetivos, vou ser bem simplório aqui nessa minha fala, que era de quê? Era lá, as escolas técnicas antes só tinham o quê? Educação profissional, nível médio. Tá? Aí veio essa lei, o quê? Ó, transformou esse cara em Instituto Federal, que agora essa escola técnica ele pode ter educação superior, pode ter educação de nível médio, educação básica, pode ter ali também ensino profissionalizante, tá? E que parou, então tá aí, foi uma vantagem. Então, essa criação foi, primeiro ferramenta, foi através da transformação. Segundo, vamos lá, Instituto Federal de Alagoas, mediante, ó, o como da criação, integração do Cefet, né, de Alagoas e da Agrotécnica Federal de Satuba. O que é integração? Então, você tinha lá no Acre, né, duas escolas federais. Você tinha o Cefet de Alagoas e a Escola Agrotécnica. Integração. Fundiu em uma e se transformou no Instituto Federal de Alagoas. Pronto. Está aí, né? Está aí. Olha, transformação, integração, tal. Então, expliquei para vocês aqui dois termos importantes. Mediante transformação e mediante integração. Juízo de valor que deve ficar na sua cabecinha. Foram criados, né, pela Lei 11.892, através de dois institutos da administração pública, ó, mediante transformação e integração. Transformação, quando tinha apenas uma unidade, que podia ser uma escola técnica ou um Cefet, foi transformado em Instituto Federal. Ou pela integração, quando você tinha mais de uma unidade, né? Você unificou essas unidades, integrou e, consequentemente, você aí transformou esse cara aí, tá certo, no Instituto Federal. Então, olha aqui, ó, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, né? IF Baiano, tá? IF Baiano, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Goiano, tem Goiás, deve ser o estado todo, Goiano, só, né? Goiano, tem mais aqui, ó. Maranhão, tá? Minas Gerais, norte de Minas, sudoeste de Minas, sul de Minas, Triângulo Mineiro, aí tem aqui, ó, Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, tá? Paraíba, Pernambuco, Sertão Pernambucano, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Fluminense, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Farroupilha, Sul Rio Grandense, Rondônia, tá? 32, ó, 33 Roraima, 34 Santa Catarina, 35 Catarinense, 36 São Paulo, 37 Sergipe, 38 Tocantins. Então, nós temos quantos institutos federais? Nós temos, foram criados aí, mediante transformação ou integração, tá certo? 38 institutos federais. Esses institutos federais, eu disse para vocês que eles têm estrutura aí multicamp, né? E nós temos aí hoje mais de 368. Estou colocando o número aí porque eu não tenho absoluta certeza disso, mas mais de 368 multicampos aí, campos espalhados aí no Brasil todo. Ou seja, uma grande rede federal de educação profissional no Brasil. Olha, parágrafo primeiro, vem comigo aqui. As localidades onde serão constituídas reitorias, ou seja, o legislador definiu. Nós temos o quê? Ó, 38 institutos federais. Quem que é a reitoria? A reitoria vai ser o órgão executivo de gestão,
Quem vai comandar institutos federais? Então, ele definiu quais são os locais. Eu não vou ler todos aqui, eu quero que vocês aí, entendeu? Eu quero que vocês aí façam a leitura, né? Ó, Acre, está lá, Rio Branco, Alagoas, Maceió, Macapá, Amapá, Macapá, Amazonas, Manaus, Bahia, Salvador, IF Baiano, Salvador também, está aí, né? Está aí vocês aí. Então, assim, via de regra, são aonde? Via de regra são aí nas capitais. Mas você pega aqui, ó, sul de Minas, Pouso Alegre, sudoeste, Juiz de Fora, né? Então você tem aí onde estão aí a sede dessas instituições, né? Então vale a pena você dar uma olhada aqui, dar uma lida para onde que são as reitorias, né? Porque eu falo para você, se eu fosse dominador e eu quisesse fazer uma questão para derrubar aí 90% dos candidatos, eu ia cobrar essas coisas aí, tá? Presta atenção aí, galera, né? Vamos lá, parágrafo 2º. A unidade de ensino que compõe a estrutura organizacional de instituição transformada ou integrada em Instituto Federal passa de forma automática, independentemente de qualquer formalidade, a condição de campus à nova instituição, né? Então está aí para vocês, né? Então é o seguinte, foram criados 38 mediante duas ferramentas. Foi transformada quando era uma escola técnica, não é isso? Né? Uma só unidade ou integrada a mais de uma. Essa mais de uma unidade passa a ser um camp da instituição nova, né? Parágrafo 3º, vem comigo aqui. Relação das escolas técnicas vinculadas às universidades federais que passam a integrar o Instituto Federal. Ou seja, este cara aqui, nós estamos referindo lá o artigo 1º, inciso 4º da nossa lei, que é 11.892, de 2008. Né? Então está aqui esse cara aqui. Então nós temos aqui, ó, Colégio Técnico Universitário, tá? Universitário, aí